Vamos pensar um pouco. A agricultura é uma das indústrias mais antigas e, claro, essenciais que existem. É impressionante, né? Do grão no nosso prato ao combustível no carro, quase tudo, de alguma forma, começa lá no campo. É, sem dúvida nenhuma, um motor fundamental da economia global. E quando a gente fala da agricultura hoje em dia, a escala é outra coisa. É uma operação de altíssima tecnologia, que exige muito capital e, é claro, vital para alimentar e sustentar uma população que não para de crescer. Pois é, essa é a grande questão, né? Por muito tempo, ter acesso direto a investimentos no agronegócio era algo bem complicado, restrito. Mas olha, isso começou a mudar, ok? Então vamos mergulhar nisso. E a resposta que a gente vai analisar hoje vem na forma de um fundo de investimento bem específico, o Rura 11. Ele foi desenhado justamente para preencher essa lacuna entre o investidor e o campo. Para a gente entender o Rura 11, primeiro a gente precisa sacar o que é um fiagro. Pensa nele como um veículo que junta o dinheiro de vários investidores para poder financiar as diferentes partes dessa máquina gigantesca que é o agronegócio brasileiro. E o Rura 11 não é um fundo qualquer, não. A gente está falando de um patrimônio líquido de mais de 1,6 bilhão de reais. Isso já dá uma ideia da escala e da seriedade da operação. E olha que interessante, ele também é bem acessível. São mais de 86 mil pessoas investindo nele. Isso mostra que não é um clube fechado para grandes fortunas, mas sim uma porta de entrada para um público bem mais amplo. E aqui está um número que, nossa, chama muito a atenção: 16,1% de dividend yield. Traduzindo, esse é o retorno que foi distribuído aos cotistas ao longo do ano, com base no preço da cota. Um valor desses ajuda a gente a entender por que tanta gente se sentiu atraída pelo fundo. Certo, os números são grandes, impressionam, mas como é que o fundo funciona por dentro? Onde exatamente esse dinheiro todo é investido? Vamos ver agora como essa estrutura se desenrola. Bom, olhando para este gráfico, a primeira coisa que salta aos olhos é a palavra diversificação. O fundo não aposta tudo numa cesta só. As maiores fatias estão ali em setores como açúcar e etanol, produtores de grãos, mas olha o detalhe mais importante: mais da metade do portfólio está em outros. Isso mostra que o risco é muito bem espalhado, sabe? Evita a dependência de um só produto. A estratégia aqui é muito clara: gerenciamento de risco. Vamos quebrar esses pontos. Primeiro, a maior parte do capital, 86%, está em crédito para o agro. Aí, esse risco é diluído entre 59 devedores diferentes em 19 segmentos distintos. E talvez o mais importante, os 5 maiores devedores, juntos, são só 20% do total. O que isso quer dizer na prática? Que se um setor ou um devedor tiver algum problema, o impacto no fundo todo é amortecido. É a segurança da diversificação funcionando. E não é um fundo parado, estático, não. Os gestores estão o tempo todo se movimentando. Como a gente vê aqui, num único mês eles alocaram dinheiro em setores novos e promissores, como eucalipto e tecnologia agrícola, e ao mesmo tempo já estavam gerenciando o retorno de outros investimentos que foram pagos. É um trabalho constante. É o seguinte: um investimento no agro não vive isolado numa bolha. Ele é diretamente influenciado pelo clima, pela economia global, pela geopolítica. Agora, vamos ver como esses fatores externos entram em jogo. O valor da soja, do milho, do algodão, do açúcar, os preços globais dessas commodities são a base de tudo. Qualquer flutuação nesses mercados afeta diretamente a saúde financeira dos devedores e, por consequência, o próprio fundo. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. No mesmo período, o preço da soja caiu enquanto o do milho subiu. Cada um deles responde a diferentes pressões de oferta e demanda no mercado mundial. Tá, mas por que a soja caiu? Esse comentário do gestor no fundo dá a resposta na lata. O clima foi bom na América do Sul, o que levou a uma expectativa de safra gigante. Mais oferta na praça, o preço tende a cair. É a lei básica do mercado, simples assim. Agora, olhando um pouco para frente, já aparecem novos desafios. A China, que é um mercado gigantesco para a carne brasileira, anunciou uma mudança importante nas suas tarifas. Isso quer dizer que o setor vai precisar se adaptar, talvez procurar novos mercados para parte da sua produção. É o tipo de coisa que os gestores do fundo com certeza já estão de olho. Bom, depois de analisar a estratégia, o portfólio e as forças do mercado, vamos ao que mais importa para o investidor: o resultado final. Afinal, qual foi o desempenho real do fundo? E olha, este gráfico aqui fala por si só. Em 2025, o retorno do Rura 11 a preço de mercado foi de mais de 35%.
Para colocar isso em perspectiva, é mais que o dobro do CDI, que é aquela taxa de juros básica que serve de referência para quase todo investimento no Brasil. Um desempenho realmente muito expressivo. Então, no fim das contas, é isso que o Rural 11 representa. Ele é uma conexão direta, uma ferramenta que permite que o capital de milhares de pessoas ajude a financiar a produção de alimentos e energia. E, claro, compartilhando dos resultados disso. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Com uma demanda por alimentos que só cresce e com desafios climáticos cada vez maiores, a inovação e o investimento no campo se tornam mais cruciais do que nunca. A grande questão que fica é como essa jornada de investimento no agro vai evoluir daqui para frente.